Gente, vocês não vão acreditar na história que vou contar hoje. É sobre o vizinho mais excêntrico e, devo dizer, mais peculiar que já conheci na vida. Uma situação que começou super simples e foi evoluindo para algo que ainda me faz corar e rir quando lembro. Vou começar do início para vocês entenderem como tudo começou. Moro num apartamento compacto na Vila Madalena há uns 3 anos. Adoro a praticidade de um prédio pequeno, mas sempre tive um problema com um vizinho em particular, o do apartamento ao lado, o 302. Ele é um mistério para mim. Nunca o vejo sair ou chegar, mas ouço barulhos estranhos vindo de lá em horários bizarros, uma sinfonia de máquinas de costura, às vezes um violino desafinado e um cheiro constante de canela e algo que parecia cola quente. Meu vizinho, que chamo mentalmente de o Enigma do 302, nunca fez questão de socializar. Um dia, meu forno quebrou. Simplesmente parou de funcionar bem no meio da preparação de um bolo de cenoura com calda de chocolate, que era a estrela de uma festa que eu daria no dia seguinte. Entreguei o bolo sem assar para a lixeira, frustrada. Minha amiga, que me visitava, deu a ideia. Por que você não pede para o vizinho assar? Ele parece estar sempre em casa, e o cheiro de bolo que vem de lá, às vezes, é de dar água na boca. Achei a ideia absurda, mas o desespero de ter um bolo para a festa falou mais alto. Respirei fundo e toquei a campainha do 302. 1 minuto de silêncio. 2 minutos. Pensei em desistir, quando a porta rangeu e se abriu. Quem atendeu não era o que eu esperava. Um homem alto, de uns 40 e poucos anos, cabelos ruivos desgrenhados de olhos azuis intensos, arregalados como se tivesse acabado de acordar de um sono profundo. Ele usava um pijama de flanela xadrez e segurava uma colher de pau melada de chocolate. "Boa tarde", ele murmurou, a voz um pouco rouca com um sotaque carregado que não consegui identificar. "Sou a Ana, sua vizinha do 301. Meu forno quebrou e eu... estou com um bolo de cenoura sem assar. Será que você poderia, por um acaso, assá-lo para mim?" Ele piscou lentamente, a colher de pau ainda no ar. "Um bolo? De cenoura? Com calda de chocolate?" Ele cheirou o ar, como se pudesse sentir o aroma da massa crua através da minha embalagem. "Eu sou o Léo. Entre, por favor. Bolo de cenoura é uma das minhas paixões." Claro que podia entrar. Entreguei o bolo para ele, que o pegou com o cuidado de quem manuseia uma joia rara. Levei o bolo até a cozinha dele, que era um caos organizado de assadeiras, batedeiras e potes de temperos exóticos. Léo era um confeiteiro, um artista culinário que trabalhava de casa, mas mantinha seus dotes em segredo. Ele não era apenas um confeiteiro, mas também um pouco dramático. "Olha essa belezura", ele disse, colocando o bolo no forno. "Com as mãos certas e o toque adequado, este bolo vai ser a estrela da sua festa." Ele me olhou de um jeito que não consegui decifrar se estava falando do bolo ou de outra coisa. Explicou o tempo de forno, a temperatura, mas tem uma condição. "Qual?" "Eu trabalho melhor com trilha sonora. A música me dá inspiração extra. A doutora se incomoda?" Achei meio estranho, mas pensei, que diferença faz? "Sem problema", respondi. "Ótimo, volte em 40 minutos. A doutora vai ver como este bolo vai ficar um espetáculo." 40 minutos depois, Léo tocou a campainha. Ele estava com a mesma pijama de flanela, mas com um laço de fita na cabeça e cantando um bolero espanhol. "Boa tarde, doutora. Pronta para a transformação?" "Boa tarde. E o bolo?" "Perfeito. Entre e experimente." Quando eu entrei, a sala dele estava irreconhecível. Cheirava a bolo assado, café fresco e um toque de canela que era de dar água na boca. E Léo, conforme prometido, estava no meio da performance. Gente, que situação! Ele estava dançando e gesticulando com o bolo, como se fosse um maestro regendo uma orquestra de sabores. Não estava sarado, como um jovem, mas tinha um corpo esguio e expressivo, com movimentos graciosos que eu nunca esperaria de um vizinho recluso. "E aí, doutora, o que achou do bolo?" perguntou, servindo uma fatia.
Ficou incrível, nem parece o mesmo bolo. Eu avisei que tinha mãos mágicas, sorriu, fazendo uma reverência dramática. Amanhã continuo, vai ficar ainda melhor. Durante a semana toda, a rotina se repetiu. Eu pedia um favor culinário e ele encontrava uma desculpa para vir ao meu apartamento ou me chamar ao dele e fazer uma performance. Ele sempre estava envolvido em alguma arte, assando, pintando quadros abstratos ou tocando violino com paixão. Doutora, seu café da manhã estava carente de atenção, mas estou dando toda a atenção que ele precisa com esses pães de queijo fresquinhos. Aqui na cozinha precisa de mais harmonia. Gosto de deixar bem melodioso com o meu violino. Essa parede estava precisando de um toque especial. Agora olha como está respondendo bem ao meu quadro. Eu fingia que não entendia as indiretas, mas estava achando divertido. Era impossível não reparar que ele estava claramente tentando me impressionar. Na quarta-feira, estava trabalhando em home office e decidi ficar na área da sala que dava vista para o corredor do prédio. Foi aí que presenciei a comédia. Léo chegou às 9 horas, como sempre, mas dessa vez, além de trazer um cupcake de chocolate, começou uma verdadeira performance. Primeiro, ficou uns 10 minutos fazendo um balé com a entrega. Braços para cima, tronco girando, reverências exageradas, tudo bem devagar e dramático, como se fosse um bailarino clássico. Depois, começou a entrega de verdade, mas a cada 15 minutos arrumava uma desculpa para passar perto da minha porta onde eu estava para... Doutora, tem um copo d'água aí dentro? Preciso molhar a garganta depois de tanto talento. Doutora, pode olhar se esse cupcake ficou bom? Vim mostrar pertinho da porta. Doutora, a senhora tem um lenço? Tô suando de tanto carinho que coloco nos meus doces. Por volta das 10 horas, percebi que ele estava forçando a barra. Tinha começado a fazer poses, literalmente se curvava para entregar o bolo de um jeito que evidenciava os músculos do pescoço. Esticava os braços para alcançar a maçaneta como se estivesse numa sessão de fotos. Flexionava os músculos do braço quando achava que eu estava olhando. A gota d'água foi quando ele começou a declamar poesias. Do nada, no meio do corredor do prédio, resolveu recitar um soneto de Shakespeare. Um confeiteiro de 40 e poucos anos recitando poesia para impressionar vizinha. Não consegui segurar a risada. Por volta das 11 horas, ele tocou a campainha. Doutora, posso pedir um favor? Claro. Tem como me dar um café bem forte? Tô morrendo de sono de tanto me dedicar à arte culinária aqui no prédio. Quando abri a porta, o Léo estava claramente exausto, suando mais do que o normal. Respiração ofegante, rosto vermelho. Léo, tá se sentindo bem? Estou ótimo, mentiu, mas estava claramente forçando demais. É que a inspiração hoje está muito intensa. Dei o café para ele, que bebeu de uma vez. Precisa de mais alguma coisa? Na verdade, será que a doutora tem uma poltrona que eu posso usar por uns minutinhos? É que tô com um pouco de tontura de tanto me curvar para a arte. Era primavera, uns 25 graus. Ele estava passando mal de tanto se exibir. Claro, vem aqui, sente aqui na sombra. Liguei o ventilador para ele e trouxe mais café. Léo, você pode trabalhar no seu ritmo normal, não precisa se matar de trabalhar. Não estou me matando, protestou, mas estava visivelmente exausto. É que gosto de dar o meu melhor. Sei, mas a ideia é cuidar da sua arte, não se exaurir. O vizinho está preocupado comigo? Perguntou com um sorriso, recuperando o charme. Estou sim, não quero que passe mal. Que bom, fazia tempo que uma mulher bonita não se preocupava comigo. Pronto, lá vinha ele de novo com as cantadas. Léo, você não precisa acelerar o trabalho. O combinado era um prazo para cada entrega. Eu sei, mas queria surpreender a doutora. Ajudei ele a sentar, trouxe café, insisti para que descansasse. Sabe de uma coisa? Vou pedir um almoço. Você quer comer aqui? A doutora cozinha? Quer dizer, a doutora pede comida? Aceito. Almoçamos na minha sala, conversando sobre confeitaria, sobre a vida, sobre arte. Descobri que Léo era um confeiteiro renomado, que havia se aposentado da alta gastronomia para se dedicar à sua arte de forma mais livre. Era solteiro, e as excentricidades eram parte do seu processo criativo. Posso te confessar uma coisa, doutora?
Claro, não estou acostumado a entregar para mulheres jovens e bonitas. Fico meio empolgado demais. Percebi. Percebi que percebeu. Riu também. Estou fazendo papel de bobo, né? Não tá, não. Tá sendo muito excêntrico. Na verdade, suas performances para chamar atenção são engraçadas, mas você não precisa se matar para me impressionar. E como eu faço para impressionar, então? Fazendo o seu trabalho bem feito, no seu ritmo, sem se exaurir. Só isso. Só isso? Que anticlímax! E eu me achando um artista irresistível? Você é sim um artista, mas um artista que precisa se preservar. A partir daquele dia, Léo mudou completamente o comportamento. Continuou com as suas excentricidades artísticas, mas parou com as poses e performances para me impressionar. Trabalhava no ritmo